Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, eu queria compartilhar uma palavra, João capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo de 1 em diante. Quem achou diz amém. Aleluias. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão veio, senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pois eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas, foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Somente até aí. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor que venha sobre nós nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, revela o oculto e o escondido da Tua palavra. Sabemos que existem aqui corações desejosos, existem pessoas que estão nos assistindo com corações desejosos, e nós clamamos a Ti, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Vou procurar ser bem objetivo. Nós entendemos que Jesus, ele usou muitas figuras de linguagem acerca do reino, acerca do evangelho. E por que Jesus fez isso? Na verdade, é como se ele tivesse codificado o evangelho. Parábolas são códigos que precisam ser decifrados. E só consegue decifrar quem tem o Espírito Santo de Deus. Alguns textos da palavra de Deus você não vai conseguir entender. Somente aqueles que mergulham. Somente aquelas. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus disse certa vez: Senhor, graças te dou, meu Deus, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelastes aos pequeninos e aos humildes de coração. Então, tem riquezas grandiosas na sua palavra, que muitos de nós não desfrutamos. Por quê? Porque nós não temos a revelação. Porque a revelação é só o Pai que dá. Amém? A revelação, ela vem de Deus, do nosso Pai, para aqueles que têm intimidade com Ele.
Jesus certa vez disse aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és o profeta Elias, outros dizem que tu és o profeta Jeremias. E então Jesus vira para os discípulos e pergunta: mas e vós, o que dizeis que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, a revelação vem de Deus, ela vem do Pai. Então não adianta a gente ler a Bíblia sem ter a revelação, porque ela não vai passar de um livro talvez histórico, que muitos vão tentar decifrar de forma racional, mas na verdade não é assim. É através do Santo Espírito de Deus, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue discernir. Quem está comigo aqui? Agora mergulha comigo aqui nesse texto. Após termos falado sobre isso, eu quero que você mergulhe comigo aqui. Jesus, ao dizer: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Nós estamos vivendo, hoje pela manhã eu estava ministrando sobre isso, o Espírito Santo me incomodou falar isso mais agora à noite. Boa parte, da igreja não estava de manhã, então mergulha comigo aqui. Nós temos ouvido muitas vozes, muitas pessoas estão dando ouvidos a pessoas que aparentemente são usadas por Deus. E isso tem sido um grande perigo nesses dias. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Irmãos, até o inimigo, até o diabo, ele se transforma em anjo de luz e engana muitos. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Muitos abandonariam a fé, seguindo a doutrina de demônios. Então o que se vê hoje é uma multidão seguindo a doutrina de demônios. Por quê? Porque existe uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o afastamento da fé. Uma pessoa apóstata, uma pessoa que está em apostasia da fé, ela deixou a fé, ela se distanciou. Então quando você se distancia do verdadeiro pastor, que é Cristo, então, meu irmão, você começa a dar ouvidos à voz de doutrinas demoníacas. A Bíblia diz que aquele que edifica a sua casa sobre areia, vai acontecer o quê? Vai vir um vento, a tempestade, e ele vai ruir. Por quê? Porque ele não está solidificado sobre a rocha. Jesus diz: comparo ao homem que ouve as minhas palavras e não pratica, aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Então ouvir a Cristo e não obedecer, Jesus nos diz que nós estamos edificando uma casa que vai cair. Você estaria edificando a sua casa, agora trazendo aqui para a terra, você investiria todos os seus recursos para construir uma casa num lugar em que você sabia que ia cair? Sim ou não? Só se você quiser perder dinheiro, né? E ele então diz: como que você vai edificar algo? Que edificação é essa? Sua vida. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, que esse edifício corruptível ele vai ruir, mas lá no céu de glórias nós vamos ter um edifício que não vai ruir mais. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E ainda que esse edifício venha a perecer, e vai perecer, nós temos algo construído para a glória eterna, aleluias. Então esse edifício, ou seja, a sua vida, ela está sendo construída em cima de quê? Em base de quê? De uma mentira, ou na base sólida chamada Cristo Jesus, aleluias. Então quando ele nos diz:
Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está nos dando um código aqui. Não existe outra porta, não tem como você pular o muro, porque quem pula o muro, quem não passa pelo caminho chamado Cristo, meu irmão, é ladrão e salteador. Então nós vivemos num tempo onde as pessoas estão usando o que? De subterfúgio, estão tirando Cristo do centro. E ele nos diz: quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E ele diz: quem é a porta? Cristo é a porta. Eu sou a porta. Quem não passa por ela não tem salvação. E aí nós temos visto e ouvido tantas mensagens que não tem nada de Cristo nela. Pela manhã eu estava falando sobre isso, onde hoje, graças a Deus, nós temos a internet, tem uma ferramenta muito poderosa, né? Nós estamos aqui e pessoas de fora do país estão nos assistindo, pessoas de longe, pessoas que estão bem de perto, estão nos assistindo. Isso é muito bom, mas também é muito perigoso em mãos erradas. Tem causado danos terríveis. Mas a minha ovelha ouve a minha voz, diz a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu vos dou a vida eterna. Aleluia. Então nós temos um processo aqui. Primeiro você tem que passar pela porta, chamada Jesus. Não existe, querido, evangelho ou igreja sem Cristo. E o que se vê é muitos, pseudos. A pastora até me corrigiu hoje, explica o que é pseudo. Pseudo é enganoso, é engano. Pseudo pastor, falso pastor. Pseudo apóstolo, falso apóstolo. Então quando o pastor fala assim, pseudo alguma coisa, é falso, é enganoso. Então existem pseudo pastores enganosos que têm pregado um evangelho fajuto. Por quê? Porque não passa pela porta chamada Jesus. E ele nos diz: todos aqueles que sobem por outra parte, ou seja, que tentam fazer atalhos do reino, são ladrões e salteadores. Quem me compreende aí? Então dá glória a Deus, por favor, e aplaude a Jesus bem forte. Me ajuda a pregar, igreja. Nós temos que entender que não tem como você viver um evangelho sem cruz, sem Cristo. Não tem como nós vivenciarmos esse evangelho de transformação sem passar pela porta chamada Jesus. Ele diz, João 8,32, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, tem que passar pela porta. Se tem um outro evangelho dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, tirando Jesus, irmãos, tem muito. Não vou entrar em detalhes aqui. De manhã eu expliquei algumas questões. Então aconselho você a assistir o estudo na sua casa. Eu não vou entrar aqui porque é muito pano para manga. Mas tem muitos. Eu estou falando de igreja, estou falando do mundo não. Muitas mensagens que não pregam Jesus. Muitas igrejas que usam, mas a gente tem que usar de estratégia para atrair pessoas. Irmãos, a estratégia tem que ser a porta, Cristo. Porque tudo que sobe por outra parte, ele diz, é ladrão e salteador. Que outra parte são subterfúgios, são atalhos. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, a pessoa é frequente de igreja, a pessoa está dentro de uma célula, a pessoa está envolvida com os trabalhos da igreja, mas ela não transformou a vida dela. Que evangelho é esse? Que não tem uma vida de transformação. Por quê? Porque a palavra não tem sido pregada de forma plena. E isso é muito perigoso. Aliás, é sutil, é tênue, a linha de divisão é muito estreita. Então a pessoa acha que ela está na igreja, que ela vai para o céu, mas ela está indo pelo caminho de salteadores e ladrões, que roubam a verdade,
que roubam o evangelho. Então tome cuidado, meu querido. E ele continua nos dizendo: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre. Então, meu irmão, quando você recebe a Jesus, você passa pela porta, a porta se abre para você. Que porta é essa? É o reino de Deus. É o reino de Deus. Quando você passa pela porta, a porta se abre. É o reino de Deus que se abre para você. É chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você recebe a Cristo, você passa por debaixo daquela porta. Você tem a porta do reino aberta para você. Mas quando você tenta pular, quando você tenta passar por um outro caminho que não é Cristo, meu irmão, não vai dar certo. Porque você está no caminho de ladrões e salteadores, que não prega Cristo de verdade, que não prega o arrependimento, que não prega aquilo que ele disse para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não tem parte nem herança no reino dos céus. Tem que nascer de novo, igreja. Da água é o batismo, que simboliza o quê? Morte para o mundo. Então, meu irmão, não tem jeito, Jesus mandou você batizar. Então, se não batizou, batiza. É o primeiro passo. Tem que fazer o que o mestre mandou, amém? Se ele mandou a gente batizar, a gente batiza. Ele mandou a gente celebrar a ceia, a gente celebra, né? Agora, o que ele não mandou a gente fazer, a gente não vai inventar. Compreende? Mas aí, quando você passa por essa porta, que é o batismo, vamos dizer assim, o reino de Deus se abre para você. E aí lá no reino de Deus, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então é o período que quando você entra no reino, você passa a ouvir a voz de Cristo. É o discipulado. Porque no evangelho, meu irmão, não existe evangelho sem discipulado. Jesus discipulou os discípulos 3 anos e meio, e mesmo assim eles fizeram muita coisa errada. O mestre dos mestres discipulou os 12, e teve um que o traiu. Ele disse certa vez: eu não vos chamei vós 12 e não tinha um diabo entre vós? Um traidor? O próprio Jesus falou isso. O filho da perdição. Então, amado, esse processo de passar pela porta é o processo do arrependimento. Uma vez você ouviu essa mensagem e você entregou a sua vida a Jesus. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, você passa pela porta e está aberto para você o reino de Deus. E no reino de Deus, você começa a ouvir a voz de Jesus, que usa os vasos de barro, que somos nós. 2 Coríntios 4:4, se não me falha a memória, porque a excelência do poder está em vasos de barro, para que a glória seja dada a Ele. Então eu sou vaso de barro, mas a excelência está dentro de mim. A unção que foi derramada sobre a minha vida, ela vem do alto, ela não é minha, ela é de Deus. E assim é sobre a sua vida. Nesse discipulado, as ovelhas começam a ouvir a voz, e Ele chama pelo nome. Ele chama você pelo nome que? Identidade. Então, a identidade de Cristo para você. Alguns Ele vai mudar tudo. Falei isso hoje de manhã. Quando Ele chama Saulo, passa a ser Paulo. Uma identidade. Você não vai ser Saulo, significa grandioso, mas Paulo significa pequeno. Então Cristo transforma a identidade de Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido. Quando Ele chama Abrão, Ele o torna Abraão, pai de multidões. Quando ele tem uma experiência, quando Jacó tem uma experiência com Deus, ele transforma o seu nome, a sua identidade, de Jacó, enganador, usurpador, para Israel, príncipe de Deus, aleluia. Porque lutou contra Deus e prevaleceu, aleluias. Quando ele chama Pedro, ele transforma o nome, porque ele chamava Simão.
Pois eu te digo que tu agora é Pedro. Tu és pedra. O original é Petra. Eu te digo que tu és Petros. Pedro é Petros no grego. E sobre esta Petra, que é pedra, que a pedra ele está falando de si mesmo, a pedra angular, que foi rejeitada pelos judeus, porém eleita e preciosa diante do Senhor. Então essa rejeição, Jesus diz para Pedro: Pedro, digo que você é Petros, e sobre esta Petra, que é Ele mesmo, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. E eu vos darei, aleluias, pode aplaudir o rei. E eu vos darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Chaves, chaves do reino, poder, unção, milagres, poder de Deus derramado para aqueles que creem. Então o reino de Deus é algo maravilhoso, mas muitos não vivem. Por quê? Volto ao versículo 1. Porque não entraram pela porta. Tudo que te trouxe para a igreja, que não foi a porta, está errado. Você precisa fazer o caminho inverso e entrar pela porta, chamada Jesus. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, chamado Charles Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Os sermões deles viraram livros. Ele nasceu não lembro direito a data, mas foi no século 18, 19, e ele pregava acho que na Inglaterra. Então as pregações dele, as pessoas se seguravam e tinham medo era tão poderosas as pregações dele, que as pessoas caíam para o chão chorando, desesperadas, pedindo a Deus para se arrependendo dos seus pecados. E ele ganhou multidões de almas, milhares. E ele é considerado o príncipe dos pregadores. Certa vez ele disse: olha, tudo que você faz para atrair as pessoas para a igreja, que não seja Cristo, meu irmão, tem que ser tirado, porque o centro tem que ser Jesus. É exatamente isso aqui, ó. Então se eu vim para a igreja porque eu precisava de uma porta de emprego aberta. Aí a porta se abriu, a pessoa saiu. Por quê? Porque ela saiu. Porque ela não veio por causa de Jesus. Eu estou precisando de fazer uma campanha para restaurar o meu casamento. Não que seja errado você buscar Jesus para poder restaurar o seu casamento, mas não teve uma aliança com Jesus, você tentou fazer outro caminho. Eu louvo a Deus porque quando eu me converti eu tinha 18 anos. E não foi por nada que eu me converti, foi porque Cristo olhou para mim e eu olhei para Ele, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu não fui para a igreja por causa disso, naquilo, não. Eu só fui para a igreja e abri o meu coração, recebi a Jesus por quem Ele era. Cordas de amor me cercaram e eu não pude mais sair disso. Ou seja, eu entrei pela porta chamada Jesus Cristo. Então, querido, tudo que nos traz, né? Nós temos visto aí milhares e milhares de pessoas abarrotando certos tipos de igreja, mas onde Cristo não é a porta. Infelizmente, irmão, eu falo isso não é para denegrir ou criticar, mas é porque o evangelho se tornou banal, foi banalizado. E muitos que não são crentes olham para a igreja e simplesmente taxou todo mundo do mesmo, generalizou tudo. Todo crente é isso, todo pastor é aquilo, todo evangélico é assim. Generalizou por quê? Por causa do mau testemunho. Por causa do mau testemunho. Por quê? Porque as pessoas foram para o evangelho, ou foram para a igreja evangélica, não passando pela porta, pulando o muro, dando ouvido a mercenários. E aí a vida nunca transforma, a vida nunca é restaurada. A este o porteiro abre as ovelhas, ouve sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então a identidade é gerada, passou por Cristo, que é a porta.
Visualiza comigo aqui. Entrou no reino, discipulado. Sendo discipulado por Jesus, uma identidade é gerada na sua vida. Os primeiros cristãos, eles foram chamados de Cristos, que significa pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. A identidade é gerada em nós. O nosso linguajar é diferente. Falei isso semana passada. A nossa cultura é diferente. A nossa cultura é do céu. O nosso linguajar é diferente. Nosso alimento é diferente. Eu não posso simplesmente sentar num banquete do diabo e ficar me alimentando daquilo. Falando de coisas espirituais. A gente se alimenta do banquete do grande rei. A nossa cultura é diferente. A nossa culinária é diferente. O nosso sotaque é do céu. Então, irmãos, por quê? Porque nós temos uma identidade gerada pelo discipulado da voz do bom pastor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, ou seja, é Ele que vai nos guiando. É o Senhor que vai nos guiando. Então, meu irmão, você entra pela porta, você tem um discipulado com Cristo, você passa a ouvir a voz de Jesus, a identidade é gerada dentro de você, de Cristo, e Ele vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de ferro e as portas de bronze, aleluias. Ele vai aplanando o caminho, para a gente ir para a eternidade com Ele, para a Canaã celestial. Que coisa mais maravilhosa. Isso é a coisa mais maravilhosa, irmão. E aí, aqueles que não têm a fé vão falar que é disco voador que vai levar a gente não sei para onde. Já estão começando a colocar na mentalidade da sociedade. Tem disco voador? Tem os anjos. É os anjos que vão vir nas naves lá e levar nós tudo. Se for para ser um nome assim, tá bom. O anjo é ET. Porque ele não é da terra, eles são ET, eles são extraterrestres, eles são do céu. Não importa, se eles querem falar assim, né? Eu gosto muito de assistir. Eu já comentei isso aqui, que eu já dei também aula na faculdade. Eu sou professor de arqueologia bíblica na faculdade de teologia. Muitos anos eu lecionei lá. Dei aula também de geografia bíblica, hermenêutica, enfim. E ministrando lá, a gente começa a estudar sobre a arqueologia bíblica. E o que acontece? Tem uma teoria, só para abrir um parênteses para você entender, para enriquecer a nossa ministração. Tem uma teoria que é a teoria dos antigos astronautas. É uma teoria secular, não é uma teoria cristã. Tudo que os cientistas não conseguem explicar, que aconteceu lá no passado. Um exemplo, as pirâmides. Os cientistas até hoje não conseguem entender como que eles construíram aquilo. Que se hoje nós, com toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguiríamos fazer as pirâmides do jeito que foi feito. Com tudo que a gente tem, com todo aparato, nós não conseguiríamos fazer algo daquele jeito. Com a precisão. A precisão é milimétrica, é uma precisão fora do normal. Aí sabe o que o teórico dos antigos astronautas fala? Isso é ET que veio por a terra e construiu as pirâmides. Tudo que eles não conseguem explicar é ET. E realmente, irmãos, se a gente tirar a fé, a gente vai entrar nessa. Porque uma pirâmide alguns já estão falando que essa pirâmide tem quase 10 mil anos. 10 mil anos. Não tinha tecnologia, eles não conseguem entender como que tinha ferramenta para eles construírem aquilo. Não tinha. Eles não localizaram ferramentas. A pedreira mais próxima que tinha lá do Egito era cerca de 1.000 quilômetros, 800 a 1.000 quilômetros de distância. Tem pedras de 100 toneladas. 100 toneladas uma pedra. Como é que eles trouxeram? Não tinha pedreira lá para eles poderem quebrar. Como que eles trouxeram? O disco voador. Tudo que eles não conseguem. Só que tem uma teoria que eu até ensinei na faculdade de teologia, que é a teoria que o homem não evoluiu, ele involuiu. Que evolução? O homem, ele começou com Adão muito inteligente, extremamente forte, extremamente inteligente, e foi declinando.
Aí veio o dilúvio, acabou com os homens gigantes na terra, acabou com os homens inteligentes da terra. Aí ficou só Noé. Ali começou a nova fase. E Deus então, enfim, isso aqui é só um parênteses para vocês entenderem que dimensão, que poder, que unção, que muitas vezes nós desperdiçamos, porque nós não damos ouvido à voz do bom pastor. E o Senhor está nos chamando de volta para ouvir a sua voz. Ele, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Pergunta a você, já estou terminando: você conhece a voz de Jesus? Você sabe identificar quando a palavra é de Deus ou não é? Porque a gente precisa ter discernimento. Nem tudo que reluz, né? Tem uma expressão: nem tudo que reluz é ouro. E esse discernimento só se tem, irmãos, quando você está acostumado. Se alguém liga no seu celular sem você ver o número lá, mas se você tem intimidade com essa pessoa, você identifica a voz dela? Sim ou não? Se a André me ligar lá no meu telefone, não precisa nem de ver, que eu vou, na hora que ela falar, eu sei que é ela que está falando comigo. Por quê? Porque eu convivo com ela diariamente. Agora, se um estranho ligar para você, você vai identificar a voz dele? Assim, tem muitos crentes que não conseguem identificar a voz de Jesus, porque não tem relacionamento com Ele. Então é muito importante, querido, relacionamento, fidelidade com Jesus. Sabe, você não ter só esse momento de Bíblia aqui na igreja. Aqui, irmãos, o Senhor dá direção, aqui o Senhor derrama a bênção, aqui tem um alimento que vem do céu, tem unção, claro, é o mais importante. Mas o seu dia a dia você precisa de nutrir a sua alma. Eu louvo a Deus porque, né, Deus me deu uma esposa que ela nunca vi gostar tanto. Ela fica o dia, eu chego em casa, se eu chegar 10 vezes, o celular está ligado numa ministração, na Bíblia. Ela fica fazendo os afazeres de casa, ela deve escutar por dia umas 10 ministrações, no mínimo. E quando não é ministração, ela está ouvindo Cid Moreira na Bíblia. 20, irmãos, sem mentira, eu falo isso aqui, Deus está de testemunho. É umas 10 horas por dia. Eu não sei como é que ela dá conta. Mas isso é bênção. Eu falo para você, André conhece mais Bíblia do que eu. Em termos de, quando minha memória está falando isso, André, onde que está? Não, está não sei aonde, assim, tá, pode ir lá. Por isso que às vezes me foge alguma coisa da memória. André, onde que está? Eu falo assim, assim. Por quê? Porque o dia inteiro sendo ministrada, tem conteúdo. Então, em nome de Jesus, comece a nutrir sua alma com coisas de Deus, com palavra de Deus. Mas tome cuidado com os pseudos pregadores. E o que tem aí, meu irmão? O evangelho não é que eles denominaram de evangelho coach. Porque aí, o que eles fizeram? Pegaram alguns princípios bíblicos e levaram para as palestras. Está entendendo? Aí a pessoa acha que aquilo ali é igreja. E não é. O cara fala bonito. O cara tem milhões de seguidores no Instagram, no YouTube. E pega aquilo, não é igreja. E tem gente achando que aquilo é igreja. E não é. Aquilo ali é um atalho. Não que seja ruim o que eles falam, mas aquilo não leva para o céu, não. O que leva para o céu é Cristo. Eles usam o ensinamento de Jesus, usam muitas coisas, e as pessoas, né, ficam bem, prosperam, porque funciona, irmão. A ferramenta funciona. A levar para o céu é só Jesus, meu amigo. É só a porta. Você tem que fazer o caminho que Ele deixou aqui, ó. Entra pela porta, a porta se abre, o reino de Deus, se entra no reino de Deus, se é discipulado. Tem pessoa que não é discipulado, vem para a igreja e não quer ser discipulado, não quer ser pastoreado, vive do jeito que acha melhor. Irmãos, eu sou o pastor mais tranquilo nesse aspecto. Deixa a ovelha se achegar, ela fica à vontade.
Entende? Vai sendo ministrada, vai sendo limpa pela palavra, porque Jesus diz: vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então a limpeza é pela palavra. É o que eu faço aqui, ensinar, pregar o evangelho. Quem tem ouvido, quem tem sido ministrado, está ficando limpo. Mas o relacionamento com Deus é você e Deus. É você e Deus. Em nome de Jesus, não viva longe do bom e verdadeiro pastor que é Cristo, nosso pastor. E ele diz mais, para encerrar ele diz: mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, quando você tem um discipulado, você entrou pela porta, visualiza comigo, entrou pela porta, a porta se abriu, né? Você entrou no reino, você é discipulado, você está sendo ministrado pelo bom pastor Jesus, através dos seus vasos de barro aqui, ó, que está liberando a palavra sobre a sua vida. Então você está ouvindo a voz de Jesus, você está sendo ministrado, é gerada a sua identidade. Cristo chama você pelo nome. Muitos ele muda o seu nome, ele transforma a sua vida pelo avesso, né? Então a sua identidade é gerada em Cristo. E aí, quando vem o ladrão falando alguma coisa, o estranho, você não vai dar ouvido. Não, estou fora disso aí. O pastor cansou de falar isso, para a gente não dar ouvido a isso. O pastor cansou de ensinar que a gente não pode fazer assim. É ou não é? Já vem assim uma voz no seu interior, fala assim: não, isso não é de Deus não. Por quê? Então você foge, meu irmão, dos ladrões e salteadores que tentam burlar o caminho chamado Cristo. Fique de pé no teu lugar. Eu podia ficar aqui até umas 11 horas, meia-noite, pregando sobre isso. E eu tenho certeza que muitos iam ficar. Não todos. Mas está bom por hoje, né? A mesa já foi posta. Estão bem servidos? Amém? Se alimentou bem? Dá para passar aí até quarta-feira, pegar mais um pouquinho, né? Então é isso aí. Evangelho é isso, irmão. Continuidade. Entra pela porta, o reino, discipulado, ouve a voz de Jesus, e ali você vai discernir a voz do bom pastor e a voz do mercenário. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque somos ovelhas do teu aprisco. E um dia nós entramos pela porta chamada Cristo. As portas do reino se abriram para nós. Fomos discipulados, estamos sendo discipulados a cada dia. E isso tem gerado em nós a identidade de Cristo. Temos uma identidade, nós somos teus filhos. Henriú, filho legítimo do Pai. Deus é pai, irmãos, não é padrasto. Deus não é avô. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Cada um de nós precisamos ter a nossa identidade de filhos gerada pelo discipulado. Mas se você, de alguma forma, você adentrou ou quis adentrar o reino por caminhos que não foram pela porta chamada Cristo, você precisa fazer o caminho de volta. Fazer o caminho do discipulado. Entrar pela porta. Batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não tem parte nem herança no reino. Então tem que passar, meu irmão, pelo processo. Batismo, novo nascimento. Ou seja, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Você precisa se arrepender dos pecados que já cometeram. Você precisa dizer: Pai, perdoa-me, Senhor, porque eu pequei e eu reconheço isso. E chorar por isso. É o novo nascimento. A identidade vai sendo gerada pela palavra de Deus que está ouvindo do bom pastor. E nessa noite eu oro, como pastor aqui, ó Deus, como ministro do Senhor, sobre cada ovelha que o Senhor colocou neste aprisco, para que sejam transformadas,
para que entrem pela porta. Se tem alguém que ainda não entrou por essa porta, que não passou pelo discipulado, que hoje, não amanhã, possam fazer esse caminho e comece a dar lugar para que tenham a identidade de Cristo gerada em seus corações. E o Senhor vai começar a te chamar pelo nome. O Senhor vai começar a chamar você pelo nome, a identidade que Ele gerou em você. Pai, que nenhum deles se perca, Senhor. Eu oro por cada um deles e os entrego nas Tuas mãos. Aquele que nos assiste também possam fazer um compromisso de entrar pela porta, sem subterfúgios, sem atalhos, e possam ter suas vidas transformadas no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Diga